Boa noite, Marcos. Namorada terminou comigo, voltamos há 2 anos, sofri muito. Não estávamos muito bem. Alguns problemas continuaram, influência familiar. Principalmente, ela terminou quando saí da mesma igreja e fiz uma tatu. Certo. Não tem resto da pergunta. Veio Tudo só bem, isso. mas essa é suficiente. Não, mas isso é suficiente para entender. José, você precisa entender uma coisa. Que amar uma pessoa é só um detalhe. Só que a gente acha que amar alguém é a questão, e não é. Amar é só um detalhe. Eu preciso de mais coisas para viver com uma pessoa do que simplesmente amar. Inclusive, eu posso amar alguém e dizer, eu amo muito essa pessoa me ama, mas a gente não dá certo junto. Então é melhor a gente ficar separado. Isso para você entender a questão do amor. Mas há uma questão que você também precisa entender, que eu até posso viver com alguém que eu não amo, mas eu não consigo viver com alguém que tenha valores centrais muito diferentes dos meus. Então, o valor igreja para ela é um valor muito central. Quando você sai da igreja e faz uma tatuagem, que para quem é muito religioso é alguma coisa absurda fazer uma tatuagem, bom, a convivência se tornou impossível, porque os valores de vocês estão muito distantes. Então lembre-se, quando você for namorar alguém, você precisa procurar alguém que tenha valores centrais, parecidos com os seus. Por que eu estou dizendo valores centrais? São aqueles valores inegociáveis. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa vegana, você não vai conseguir namorar com uma pessoa que gosta de vaquejada, porque esse valor é muito central na sua vida. Eu tive uma paciente certa vez que ela encontrou o homem da vida dela, o homem perfeito, o homem que ela sempre sonhou, era ele. Ela disse, encontrei o cara. Mas aí o cara fumava. Eita! E fumar para ela era um valor inegociável. Ela não consegue viver com uma pessoa que fuma. Pronto. Valores incompatíveis. Então lembre-se, amar é apenas um detalhe. As pessoas têm que ter valores, e pelo menos os centrais, iguais. É Você tipo saiu pessoa da que igreja usa... dela, saiu da vida dela. É tipo namorar gente que usa sapatênis. É inegociável. Sapatênis não dá. É inegociável. Você está dizendo isso, mas eu conheço uma pessoa que diz isso mesmo, de verdade. É mesmo? É, sério. É verdade. Tá certa ela Valores ou ele? são valores, cada um com os seus. O resto da pergunta do José L. era: Marcos, eu entendi a questão do valor. A gente falou a questão do valor do relacionamento. Mas será que ela ama? Percebo que o discurso que ela fala não casa com a realidade que ela vive. Ela parece, na verdade, fazer tudo em função de agradar os pais. O pai, especialmente. Então, talvez a questão dele seja aqui... Se esse valor realmente é dela. É. Se ela realmente vive esse valor. Você disse agora, José, eu não pude deixar de pensar. E agora, José? A festa acabou. A luz apagou. E agora, José? José para onde? José, deixa eu te dizer, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença se o valor é de fato dela ou se o valor é dos pais dela ou se ela faz para agradar os pais dela. A questão é, ela adotou o valor. Ainda que ela não acredite, ainda que ela não seja religiosa, ainda que o que quer que seja, ela adotou viver desta forma. E se ela adotou viver desta forma, ainda que seja para agradar os pais dela, ela precisa manter o mínimo de coerência interna. Ou isso, ou ela não... Levando em consideração que o que você está dizendo está certo, que é mentira, que ela está mentindo para ela mesma, mais um motivo para ela lhe deixar, porque ela precisa manter a coerência interna da mentira. Então, eu preciso acreditar no que eu estou dizendo que vivo. Então, não dá para eu viver com um cara que não frequenta a minha igreja e é tatuado. Não dá. Compreendo, pode ser que um dia, e eu até acredito, que um dia isso vai passar e ela vai se dar conta, ela deve ser muito jovem, de que esse caminho não era o dela. Mas, neste momento, ela comprou este valor. Se ela comprou, nada a fazer. Não importa se ele é real, em termos visceral, ou não. O valor está comprado. Então, nada a fazer. Quero ler aqui o comentário
do queridíssimo Letra English. Era melhor ter esquecido de responder. Os caras, porra. Mas por que, cara? Não, mas eu tenho. A galera ficou sensibilizada aqui pelo José, mas você falou uma coisa muito certa, Marcos, que eu vejo muito, que às vezes, que nem o José, a gente chega no fim de um relacionamento, terminou, pá, tá lá, cara, acabou, a pessoa terminou, já era, acabou. Só que aí começa a ter uma dissecação do relacionamento. A pessoa começa a dissecar do tipo, não, mas isso aqui terminou por causa dos amigos, e se não tivesse os amigos, talvez teria dado certo. Não, terminou por causa dos pais. Não importa. Exato. A pessoa está tentando achar o motivo da morte, quase como se aquilo fosse ressuscitar a vítima. Mas o relacionamento acabou. Você pode até achar a causa, você pode achar, mas já acabou.